Obrigado por você não desistir de mim, Léo. Eu escutei isso já algumas vezes de atendimentos, mas tem um caso que eu achei mais emblemático, mais importante para mim. Eu atendo individualmente, atendo em grupo como terapeuta desde o ano 2000, são 25 anos. Passou muitas pessoas por mim, né? Aprendi muito com muita gente. Tem um caso de uma moça que eu atendia que ela tinha uma reincidência de recaídas e de internação muito grande. Teve ano dela passar no máximo 2 meses em casa, porque o restante do ano ela passou internada em várias clínicas, em vários espaços. Numa dessas, ela passou comigo. E eu trabalhei com ela na individual, trabalhei em grupo. E ela já internalizou de maneira muito forte esse estereótipo da pessoa que não tem jeito. É uma mulher de aproximadamente 40 anos, isso lá pro ano de 2016, 2017, que eu trabalhei com ela, que foi o último contato que eu tive com ela em internação. Depois ainda tive contatos com ela depois de fora de internação. E nesse processo ela foi se identificando, fazendo aquele protocolo dela do tratamento. Se internar, desintoxicação, participar das atividades, se envolver nas relações de grupo, assumir algumas responsabilidades dentro da clínica. Mas aí depois, quando começa a vir o processo de ressocialização, ela começava já a entrar num tipo de abandono do próprio tratamento. Já não participava muito das reuniões, já não se cumpria os projetos, né? A parte que se organiza do projeto de vida, são elaboradas atividades de grupos de anônimos, atividades terapêuticas, ela já não cumpria muito bem, tanto dentro da clínica, da internação, como nas saídas terapêuticas, em casa. Já começava a ter uma crítica muito generalizada ao tratamento, isso tudo são sinais de recaída. E para ela isso já era muito habitual, porque ela falava, eu já comecei de novo o mesmo caminho que eu estou acostumada a percorrer, que é de desqualificar, de não ter mais interesse no tratamento. E aí ela saiu de alta, 1 mês, 2 depois já estava recaída, e aí ela teve um acidente de carro, onde teve vítima fatal, não foi ela. Com isso eu sempre mantive contato com ela, eu sempre mantive uma ligação muito humanizada, mesmo com ela recaída, mesmo com todo mundo tratando ela como um problema, mesmo as pessoas não querendo estar próximas, filha, os amigos, eu sempre procurei manter contato, porque eu acho importante. Ela não é a doença dela. Para mim o tratamento é sempre isso, olhar a pessoa como é a pessoa. Existe um ego, uma personalidade, existe um padrão da doença, no caso dela a dependência química, e existe a pessoa por trás, a imagem da pessoa que está ofuscada por todo esse entulho de comportamento, de estereótipos, tudo isso que todo dependente químico, que toda pessoa com alguma crise de saúde mental tem muito estereótipo, tem muita impregnação, e é muito fácil para profissionais de saúde mental, para a família, ficar preso no estereótipo. Tratar a pessoa como um CID, como um Código Internacional de Doença. Fulano é CID tal, o CID é isso, o CID é aquilo. É bipolar, é esquizofrênico, é dependente químico. No tratamento eu sempre procuro abordar a pessoa pelo nome dela. E quando ela está numa crise emocional, ou de ansiedade, ou de pânico, eu chamo o nome completo. Fulano de tal, de tal e de tal. Isso vai trazendo a individualidade da pessoa, que é onde está a força para a saída da crise. E com essa pessoa também era sempre assim. Não, você fulana de tal e de tal e de tal. Falava o nome completo. Porque era o que trazia ela de volta. Sempre atendia, sempre respondia, sempre estava presente, sempre oferecendo opções, sempre dando alternativas para ela. Até que ela falava, obrigado por você não desistir de mim. Dessa forma eu também não desisto de mim. E eu falava, é claro, ninguém dá conta disso sozinho. E ela falava, obrigado por você não desistir de mim. Nisso tem tempo que eu não tenho contato, e tem esse mesmo processo, os últimos contatos que eu tive, tinha esse mesmo processo acontecendo ainda, da recaída e tal. Mesmo que não tenha sido eficaz ou útil na minha abordagem, porque essa utilidade não é só a pessoa voltar a ser funcional à vida, é muitas vezes por preservar e manter essa vida mais importante do que ser funcional, do que voltar a trabalhar, do que ter comportamentos adequados. A pessoa está viva, procurando viver, procurando compreender-se. Muitas vezes pode acontecer da pessoa ter uma boa vida, mesmo não sendo útil nessa visão social que a gente vive, mesmo ela não sendo funcional. Esse trabalho que eu faço, eu procuro ter uma abordagem humanizada, principalmente porque é a única forma, é a única maneira de acessar as pessoas, é com a abordagem humanizada, com a pessoa compreendendo a humanidade dela, de que ela não tem que ser funcional e eficiente, e ela não
tem uma forma perfeita de viver. O ideal perfeito em algumas atividades, em algumas visões de vida, pode até ser um tipo de orientação, o ideal perfeito, mas a atitude perfeita não existe. Isso é uma ilusão que é muito fomentada, muito oferecido às pessoas, mas não existe uma atitude perfeita. O que existe é a construção de um bem viver, de boa vontade e de ser gentil consigo mesmo. E sendo dessa forma, isso também é feito com as outras pessoas. Também existe como resultado de ser gentil consigo mesmo, ser gentil com as outras pessoas e ter esse crescimento pessoal. Que é isso que importa.